aqui, Malu, bora lá. Eu queria também fazer o seguinte, Malu. Eu não sei se vou conseguir, tá? Mas hoje é o primeiro dia. Eu queria aparecer meu rosto e também aparecer a aula em si, né? As escritas que eu fiz, compartilhar com vocês isso tudo. Eu vou ver se eu consigo ficar fazendo essa transição. Tá joia. Tá bom? Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos começar. Quem faz a prece aí pra gente? Oi, Margarete. Oi, Tudo bem? tudo ótimo. Margarete faz a prece. Então tá. Total constrangimento, legal. A Margarete foi escolhida, né, Ana? Foi, livre espontânea expressão. Vamos começar, então. Pai da nossa vida, Mestre Jesus, equipe espiritual que nos acompanha nesse estudo, as duas nossas mestres que estão nos ajudando, né, Joana de Anjos e Amélia Rodrigues, e Emmanuel agora, para que a gente possa, através desse encontro de hoje, aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus e as consequências dos nossos atos e atitudes, e a força das nossas escolhas na determinação do nosso futuro, na vida terrestre e na vida espiritual. E seja conosco, Senhor, em cada momento desse dia, dessa semana que se inicia. Ajuda cada pessoa que te pede, a cada coração solitário, a cada lágrima que cai, a cada dor no corpo humano. Reflete sobre a sua existência carnal, para que possa cada um de nós, na sua misericórdia divina, receber toda a luz necessária. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Mestre, no entendimento, para que possamos realmente aproveitar o máximo desse estudo de hoje. E seja conosco hoje e sempre, assim seja. Beleza, obrigada. Que prece mais linda. Vamos lá. Alguém quer começar a leitura? Nós vamos... Hoje semana passada eu não pude estar com vocês, né? Então, nós vamos voltar um capítulo, que é o capítulo 29, Glorificação pela Prece. Posso começar, Ali? Ô, Ana, valeu. Vamos falar de prece hoje, muito legal. Capítulo 29, Glorificação pela Prece. Lucas 11, 9, 13. Os discípulos haviam acabado de receber a diretriz de segurança para enunciar e viver a emoção da prece eficaz. Eram dispensáveis palavras e fórmulas cabalísticas, tornando-se necessária somente a comunhão mental com o Pai generoso. As tradições haviam estabelecido processos complicados para pedir e raramente apresentavam diretrizes para agradecer. Tá, Ana, dá só um pontinho aí. Então, a gente pensa aqui, ó, que os homens, eles pensam que, ó, para pedir ao Pai, quer dizer, a Deus, nosso Pai maior, certo? Nós precisávamos de exterioridade, sabe? De ritos, desse tipo de coisa. Por isso que ela coloca aqui, ó, fórmulas cabalísticas. Por quê? Porque os homens achavam que para pedir a Deus era como se fosse para pedir a um rei, por exemplo, que precisava de ritual, de pompa, cerimônia. Então, e aí ela vem, né? Jesus ensina a prece e ele vem dizer para a gente que dispensáveis essas palavras e fórmulas cabalísticas, aquelas coisas que antes eles faziam, né? Antigamente, nós vamos lembrar aí os animais que eram sacrificados, como se Deus, né, esperasse esse tipo de oferenda. Inclusive, nós vamos falar um pouco também, naquela época longínqua lá de Elias e os adoradores de Baal, eles faziam esse tipo de situação, de exteriorização, de cultuar o altar, esse tipo de coisa, ok? Pode continuar. Solicitado pelos companheiros para que apresentasse uma proposta singela com a pureza dos lírios do campo,
ele lhes ofereceu a nobre oração que ficou denominada como dominical. Beleza. Então, nós temos aqui o ensino de Jesus sobre a prece. Os discípulos pediram, né? Como que nós vamos orar ao Pai ou chegar perto do Pai, já que você fala tanto dele, como é que nós podemos fazer para acessá-lo? E Jesus lindamente nos apresenta o Pai Nosso, certo? Então, no livro Pai Nosso, no livro Meimei, o nome do capítulo chama assim, tá? No livro Meimei, no livro Pai Nosso, de Chico Xavier, nós temos toda uma explicação dessa oração. Jesus vai falando a oração e Chico vem e vai pontuar cada frase do Pai Nosso. Eu trouxe um pouquinho desse capítulo para a gente, eu fiz um estudo disso, vou ver se eu consigo compartilhar com vocês agora, tá? Só um minutinho, gente, que eu me amarro bastante. Aqui é tela, né? Iniciar agora. E agora eu vou lá no Samsung Notes, né? E aqui é Vivendo com Jesus, glorificação pela prece. Gente, vocês estão vendo aqui essa Sim. tela? Uhum. Beleza. Sim. Então, vamos lá. Aqui, ó. Pai nosso que estás no céu. Então, Chico vem e, para cada frase que Jesus falou, ó, tá vendo? Ele faz uma análise. Eu vou falar as partes principais e depois eu vou transferir para o grupo esse arquivo em PDF, beleza? Ótimo. Eu vou falar essa parte aqui, ó, que vai para a nossa aula, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, que são as partes da prece que cabe mais a esta aula e a próxima. Inclusive, como todas nós falamos, né, todo mundo que vem dando essas aulas, a próxima aula está totalmente relacionada a esta. Então, vamos lá. Santificado seja o vosso nome. Jesus sabe que a melhor maneira de santificar a eterna bondade é auxiliar os outros. Olha só, gente. Como é que a gente glorifica o Pai? Como é que a gente santifica a nosso Deus, né? O nosso Pai maior? Auxiliando o próximo, para que todos compreendam que Deus vive interessado em nossa elevação e nossa felicidade. Jesus ajudou a todos, espalhando esperança e caridade na terra. Tudo que temos, vemos, recebemos e sentimos pertence a Deus. Devemos agradecer a Deus por tudo. O coração agradecido espalha bondade e alegria em seu nome. Venha a nós o vosso reino. Somente o plano de Deus pode conceder-nos a verdadeira felicidade. Jesus trabalhou e esforçou-se para que o reino de Deus encontrasse as bases necessárias na terra. Deste modo, o auxílio celeste reclama o nosso esforço. É sempre necessário purificar o sentimento para recebê-lo e difundi-lo. Então, gente, essas partes aí eu achei as mais importantes. Agora vamos continuar. Espera aí que eu quero voltar. Como é que faz para eu voltar meu rosto? Eu acho que você vai ter que vir aqui. Espera, ou só aqui. E agora eu abro aqui? Hoje. Beleza, gente. Estão me vendo? Estamos vendo o IF. Espera aí. Deixa eu ver. Não tá Amarrada, mas tudo bem, gente. Treinamento. Mas é assim mesmo. Pronto, mundo consegui. Ótimo. Obrigada, gente. E eu vou compartilhar isso em PDF para vocês, tá bom? Tá ótimo. Vamos. Pode continuar, Ana. Ela possui todos os requisitos próprios para o colóquio com Deus, abrindo as portas dos sentimentos e desnudando-os interiormente, a fim de que cada orante se apresente como é, sem atavios nem dissimulações, destituído de aparências e aconchegando-se-lhe com a pureza interna,
sinceramente convencido do seu amor. Olha que bacana esse parágrafo que ela traz para a gente, né? A prece é para nós nos desnudarmos quando formos falar com o Pai, né? Inclusive, Deus já sabe de todas as necessidades, das nossas necessidades, Ele sabe das nossas dificuldades, muito mais, infinitamente mais que a gente. Mas é que nós precisamos fazer o nosso esforço de subir, né? De tentar fazer a nossa vibração alcançar mais, subir mais, para alcançar os bons espíritos, chegar ao Senhor, certo? Então, e assim, com esse sentimento de humildade, desnudando-nos mesmo interiormente e pedindo, Pai, né? Estou aqui, ou pedindo ou agradecendo, certo? E ela fala, né, ó, sem atavios, nem dissimulações. Então, essa prece, assim, essa prece sentida, essa prece do coração mesmo. Pode continuar. Ele havia explicado como procedem os seres humanos quando buscados e como age o Supremo Pai em relação aos filhos necessitados. Olha só, Jesus ensinou a prece e explicou, né, que os seres humanos, quando eles são buscados, eles negam conselhos. Nós, né? Nós negamos os conselhos. Nós fugimos. Não queremos seguir o bom caminho, porque o bom caminho, ele é árduo para a gente. A gente sente essa dificuldade. Então, os conselhos estão aí. Os bons espíritos nos ensinam, nos dizem, o caminho aqui é o estreito. Só que, como é difícil a nós, a gente nega isso aí. Então, é isso. Como procede o ser humano quando buscados? Com negação, com fuga. Estes somos nós. E como age o Supremo Pai em relação aos filhos necessitados? Sempre com muito amor, com muita misericórdia, bastante tolerância. E quantas vezes nós prometemos as coisas no mundo espiritual? Não, mas dessa vez, essa encarnação, agora eu vou. E aí a gente falha de novo. Mas isso é porque isso também é intrínseco a nós, né? Essas dificuldades, nós somos muito matéria. Hoje eu estava lendo um pouquinho assistindo uma aula de Joana, e tinha um rapaz falando de id, que é uma parte do nosso inconsciente, que Freud nos diz. E ele diz que nós somos muito orgânicos ainda, muito matéria, assim. Precisamos muito de algumas coisas, de repouso, alguns de muito sono, outros querem ficar na ociosidade, a alimentação, a parte da reprodução. Então, pelo fato de nós sermos assim muito ainda orgânicos, vamos dizer assim, nós temos essa dificuldade aí em seguir esse caminho da porta mais estreita. E outra coisa que é interessante, né? Esses ensinamentos, os conselhos que os espíritos nos dão, são para nos elevarmos, e precisa desse esforço da gente, para que nós possamos sair desse patamar assim de mesmice, vamos dizer assim. Não sei se eu estou me fazendo entender. Sim. Beleza. Então, para isso a gente tem que ter esforço. Por exemplo, para fazer atividade física, você tem que engatar a primeira marcha, né? E sair desse marasmo, dessa ociosidade. Então, a gente sabe que o que é bom, mas às vezes a gente tem a dificuldade de seguir esse caminho aí. Pode continuar. Ainda assim, ficaram algumas interrogações nos discípulos, e ele as pôde perceber. Embora fossem simples na aparência, eles eram espíritos vividos, ricos de outras experiências que viriam a lume no momento próprio, mas, naquele instante, algo aturdidos, deixaram-se invadir por inquietações que lhes caracterizavam o dia a dia.
Oh, bacana isso, né? É. O que a Amélia traz para a gente. Os espíritos são vividos, certo? São ricos de outras experiências que viriam à tona no momento próprio, mas, por aquela hora, ainda estavam, vamos dizer assim, meio embotados. E com medo também, né? Pode continuar. Não conheciam o mundo nem as suas tramóias, pois que sempre viveram naquela região, à exceção de Judas, que viera de Queriote, a 8 quilômetros de Jerusalém, e antes houvera sido oleiro, e, desse modo, mantinham a simplicidade das gentes do interior, das regiões pobres e laboriosas, esquecida pelos poderosos. Beleza. Então, todo mundo simples, né? Sem aquela vivência de tramóias de Jerusalém, por exemplo, né? Exceto Judas, que veio de Queriote, já tinha sido oleiro, então ele era o mais vivido do grupo em relação a esse ponto aí. Pode continuar. Encontravam-se na condição de discípulos e não tinham dimensão das tarefas que os aguardavam, nem sequer do significado profundo em torno do convite que lhes havia sido cito para que o seguissem. Como Tá, ovelhas mãs. Tá? só um pouquinho. Essa parte aqui, elas sempre trazem, né? A gente já viu esse parágrafo aqui em vários capítulos. Eles estavam na condição de discípulos, ou seja, alunos, não tinham noção da dimensão da tarefa, mas eles eram atraídos por Jesus, pelo amor de Jesus, pelo convite, certo? A Amélia sempre traz esse parágrafo. Pode continuar. Como ovelhas mansas que conhecem a voz do seu pastor, abandonaram os poucos recursos, afastaram-se das lides cotidianas e seguiram-no, ora fascinados por ele, noutros momentos, taciturnos e receosos, sem compreenderem a magnitude do ministério que lhes estava sendo proposto. Pode continuar. Tudo lhes parecia muito difícil de entender, embora o deslumbramento ante todos os sucessos que presenciavam. Jamais haviam pensado na possibilidade daquelas ocorrências. Ademais, o mestre fascinava-os e não podiam resistir ao seu arrebatamento. Jamais imaginavam na possibilidade daquelas ocorrências. As dificuldades que Jesus vai passar, né? Não, jamais os discípulos tinham pensado nisso. E outra coisa, o Jesus fazia tanta coisa que, fascinava-os e os arrebatava. Continua aqui mais esse parágrafo aqui. Tinham participado de acontecimentos que ninguém jamais vivenciara, e isso os mantinham tocados de ternura pelo Senhor. O que eles haviam visto que Jesus fez? Primeira coisa, ele transformou água em vinho, as bodas de Caná. E por aí tem uma sequência de acontecimentos que eles falam, gente, esse homem aqui é de Deus, com certeza. Ele cura os doentes, ele os desobsedia, ele anda sobre as águas, ele faz Jesus andar sobre as águas, ele acalma a tempestade, multiplica pães, multiplica peixes, ele ensina aos discípulos, ele ensina também aos doutores do templo, não deixa de ensiná-los. Então, Jesus ele faz uma revolução. E esse processo todo aí que Jesus faz toca os discípulos, né? Quem que não ficaria tocado? De tanto um homem que faz parar a tempestade, um homem que eles viram andar nas águas, ele fez Pedro andar nas águas. E Pedro não andou pouquinho, não, gente. Pedro andou quilômetros, tá? Vamos continuar. Necessitavam, porém, de aproximar-se também do Pai, tanto o referido por ele, e o recurso mais seguro era a oração. Olha só que bacana, né? Os discípulos já estavam começando a aprender, falavam assim, Jesus, você fala tanto do nosso Pai,
como é que a gente faz para podermos nos aproximar dele? Nós queremos, nós precisamos. Olha que bonito isso, né? Os discípulos, como os alunos, assim, aprendendo e tentando buscar o caminho. E é aí que Jesus nos dá a oração, que até hoje está aí conosco, né? E que muito lindamente Chico nos explica cada frase, tá? Então, e o recurso mais seguro para quê? Para nos aproximarmos de Deus é a oração. Pode continuar, Ana. Dando continuidade às explicações necessárias para o êxito da prece, Jesus, enternecido, conclui: E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Beleza, só um ponto aí, Ana. Certo. Então, ó, tem um livro do Chico também que chama Cartas de uma Morta, que é a comunicação da mãe dele, a mãe dele Maria João de Deus. Ela explica para Chico as coisas que ela está passando no mundo espiritual, certo? E nesse livro a gente tem uma escrita lá que ele diz assim: não há uma prece que não seja recebida e que não seja orientada. Não há uma prece que não seja vista. Olha só que bacana isso. Então é o que Jesus fala, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, abrir-se-vos-á, batei. Então, o que a gente pensa aqui é o seguinte, nessa fala de Jesus, que a gente pensa é o seguinte: o que nós temos pedido? O que nós temos pedido para que nós evoluamos no caminho que o Pai quer e não no caminho que a gente quer? A gente pede o quê? Bens materiais? A gente pede o quê? Sossego? A gente pede o quê? Paz, ociosidade, repouso? O que a gente está pedindo? Isso aqui é importante, porque alguns desses nossos pedidos, é claro, não vão ser atendidos. Não vão ser atendidos porque não são pedidos com sabedoria. Não são pedidos bons, são pedidos que nos atrapalharão. E o que a gente tende a fazer como personalidade que nós somos? Em geral, gente, nós tendemos à fuga. É isso que a gente faz. A gente quer fugir das nossas dificuldades. Tem uma dificuldade ali, não vou mais lá. Um problema no trabalho, eu também não vou mais no meu trabalho. Um problema com a família, ou com o ciclano, ou com o bleto, não quero nem saber. Eu não vou mais fazer, não quero mais me reunir e tal. Não é assim o caminho, né? Não é esse o caminho. Eu estava estudando psicologia com o Edu, e tem um psiquiatra que é contemporâneo a Freud, que ele diz que existem 3 tipos de personalidades que geralmente os seres humanos têm. A quarta personalidade é uma personalidade boa, tá, gente? Que busca o bem, o belo e o bom. Então, são 4 tipos de personalidades, contando com essa, que é mais, vamos dizer assim, saudável. Então, desses 3 tipos de personalidade, ele diz que tem uma que é bastante frequente nos seres humanos, que é a personalidade de fuga. E essa personalidade de fuga, ela é uma personalidade que vai gerar problemas psíquicos. Então, é isso que eu falo, né? O que a gente pede para Jesus? A gente pede força? A gente pede coragem? A gente pede fé? Ou a gente pede a fuga dos problemas? Sossego? Não, eu quero sossego, eu quero paz, eu não quero mais saber de tal situação. Muitas vezes a tal situação é importante para que nós cresçamos nela. Certo? Vamos continuar.
Ali tem acho que foi um pinga-fogo, uma palestra do Elahá, eu não lembro direito, né? Que ele diz o seguinte, né? Que tudo aquilo que a gente pede ao Pai, tá? Ele vai nos testar. Se você pede, Pai, me dê força, tá? Ele vai te mandar a prova para ver se você tem força para aguentar. Então, aí eu disse, olha, eu tô evitando de pedir, eu tô só agradecendo. Não é nada, não. Obrigado por tudo, porque tudo que eu peço, ele vai mandar a prova e chega. Não. Na verdade, o que Deus quer da gente, Malu? Ele quer que nós melhoremos. E como é que nós vamos melhorar se nós não tivermos pontos de dificuldade ao longo de nossas encarnações? Como é que nós vamos raciocinar? Como é que nós vamos, né? Como é que nós vamos raciocinar em torno de uma situação dificultosa se nós não passarmos por ela? É mais ou menos esse o caminho. Eu digo que é igual o jogo de videogame, Malu. A gente só vai subindo de nível, vai só piorando. Verdade. Pode continuar, Ana. Era como uma sublime inspiração musical. Houve um breve silêncio para que penetrassem no seu conteúdo profundo e sábio, após o qual ele prosseguiu com a sua lógica imbatível. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Havia uma sublime e mágica promessa de amor nessa proposição especial. Se entre as criaturas humanas, ainda vencidas pelo egoísmo, a bondade paternal predomina, muitíssimo grandiosa é a do genitor divino, sempre vigilante em relação aos filhos amados. Entende? Então é isso. Deus está aí, sempre misericordioso e amoroso, e vigilante conosco. Continua aí, Ana. A oração é o recurso mais valioso para aproximar a criatura do seu Criador. É também o tônico para erguer da debilidade a ponte para a comunhão com a vida em abundância, o vigor para todos os momentos e o meio rápido para a renovação das forças. Então vamos lá, gente. Primeiro, essa parte aqui é importante para a gente, né? Ele vai falar qual o valor de uma oração, de uma prece, né? Nós vamos falar agora, capítulo 25, Os Mensageiros, Francisco Cândido Xavier. Eu vou lá vou compartilhar com vocês de novo. Vamos ver se consigo. Só um minutinho. Aqui, né? Tá. Estamos aqui. Tá. Gente, ó, dá para ver aí? Aham. Beleza. Ó, efeitos da oração. Aqui, ó, embaixo. Os Mensageiros, capítulo 25, Francisco Cândido Xavier, certo? Então, a Ismália está fazendo uma prece e ela está no ambiente, no mundo da erraticidade, certo? E tem está numa enfermaria, um hospital, e tem várias pessoas acamadas. A maioria está assim, sonolenta ou estado de comatoso. Eles estão assim e ficam vivenciando as cenas dificultosas deles ali continuamente, em ciclo. Então, vamos lá, vamos ver algumas coisas que Chico traz para a gente sobre efeitos da oração. A prece emite luz e inunda o recinto. Permite claridade serena, uma claridade mental, ó, em relação aos nossos problemas. Os flocos radiosos caem sobre os corpos e penetram as células mais íntimas. E traz aqui a saúde, né? Bolhas luminosas caem dirigidas por vontade inteligente dos bons espíritos, dos nossos anjos guardiões.
sobre as frontes dos irmãos infelizes acamados. 2 irmãos levantaram sob as preces, corriam espavoridos, ou seja, eles ainda estavam espavoridos. Contudo, acordaram, ou seja, já saíram daquela situação ali de coma, de torpor, certo? 6. Não há prece sem resposta. Olha que bacana isso. Não há prece sem resposta. Há comunhão entre Criador e criatura com poderoso influxo magnético. 7. A todos os que oram fluem das esferas mais altas elementos forças que vitalizam o mundo interior, promovendo esperanças que se exteriorizam contagiadas de magnetismo pessoal, com intenso desejo de servir ao Pai. E o Pai visita os filhos necessitados através daqueles que buscam compreendê-lo. Eu me lembro de uma palestra de Haroldo que ele diz que nós devemos ser o canal, né? O condutor, o veículo por onde flui o amor de Deus, que nós possamos passar para os mais e mais necessitados, certo? Deixa eu tentar aqui de novo, gente. Aqui, Paulo. Você quer voltar lá, moça? Quero voltar. Aqui. Não vou voltar não, gente. Ó, eu vou continuar. Se vocês quiserem me falar alguma coisa, podem ir me falando, tá? Eu vou agora em Cartas de uma Morta, capítulo O Bálsamo do Conforto, também de Chico Xavier. Só um minutinho, deixa eu só achar aqui onde está. Achei, Cartas de uma Morta, vamos lá. Essa é a parte que eu falei para vocês sobre a comunicação da Maria João de Deus, né? E ela vai falando para o Chico que tem... Mas olha só, gente, que interessante quando a gente faz uma oração. Busca ver, então tá a Maria João de Deus, está na erraticidade, certo? E está recebendo instruções. Ela está com seu orientador e eles estão fazendo um estudo sobre preces, essas coisas. Então, vamos lá. Busca ver como a humanidade se une pelo pensamento aos planos invisíveis. Notei que, isso é a fala da Maria agora, da mãe do Chico, tá? Notei que filamentos estranhos, em posição vertical, se entrelaçavam sem se confundirem. Não havia 2 iguais, e suas cores variavam do escuro ao claro mais brilhante. Alguns filamentos se apagavam, outros se acendiam, e todos eram possuídos de movimentos naturais. Esses filamentos são os pensamentos emitidos pelos encarnados. São reflexos cheios de vida, através dos quais poderemos avaliar os cérebros que os transmitem. Em pouco reconhecerás os da luxúria, isso aqui é o orientador falando para ela, né? O da maldade, da pureza, do amor ao próximo. Esses raros de alvura reluzente são emitidos pela virtude. Quis entrar em conexão com um pensamento luminoso e abandonei os outros que os circundavam, que nos, né, circundavam. Então, agora Maria vai entrar em conexão com um desses filamentos luminosos. E ela vai e acessa a este filamento. Ouvi, então, a prece comovedora. Vi a figura da mãe ajoelhada e pude saber a razão de suas lágrimas, preocupações e sofrimentos. Sensibilizada, instintivamente enviei-lhe pensamentos consoladores com fé e esperança. Então, olha só, ela entrou pelo filamento, ela entra, ela tem acesso ao pensamento ao pensamento, ao conteúdo da orante, e ela vê, ela não só ouve, ela também vê a cena, né? Ó, ela viu a figura da mãe ajoelhada pedindo em prece. Então, vamos lá. E aí ela enviou o quê? Envia a resposta pelo mesmo filamento, certo? Enviou pensamentos consoladores com fé e esperança. Conforme havia pressentido, via-a meditar com um olhar brilhante. Levantou-se reconfortada para enfrentar a luta. Portanto,
portando, né? Portando grande alívio. Senti-me feliz em reconfortar aquela alma e aprendi a consolar os infelizes que aceitam sua cruz com abnegação. Uai, cadê? Desculpa, gente. Cadê? Com abnegação e devotamento. Continuei a reconhecer o valor das angústias depuradoras, continuei a reconhecer o valor das angústias depuradoras, olha, aos que resgatam na Terra as faltas do passado e lutam pela evolução psíquica, reconhecendo que as dores são imperecíveis tesouros. Então, esse é um recado da mãe do Chico para a gente, né? Uhum. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Mais uma coisa eu vou falar sobre a prece. Agora é Evolução em Dois Mundos, parte 2, capítulo 15, também de Chico Xavier, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, benefícios da oração. Evolução em Dois Mundos, tá? Aqui embaixo, ó. Parte 2, capítulo 15, Passe Magnético de Francisco Cândido Xavier. Vamos lá. Se quiserem falar alguma coisa, pode me interromper, tá, gente? Tá. Benefícios da oração. Como encarar o passe magnético no campo espírita, do ponto de vista da medicina humana? Então, olha só que pergunta interessante. Em relação à medicina, como encarar o passe magnético, né? O passe no campo espírita? Para iniciarmos, diremos que o poder do fluido magnético constitui uma emanação da força mental, sob o poder da vontade. Então, para nós recebermos um passe, o poder deste fluido magnético vai estar na dependência do quê? Da força mental e da vontade de quem está emitindo, certo? Então, vamos lá. Eu representei em azul aqui, por exemplo, uma pessoa que está orando. Ai, gente, eu estou apanhando aqui. Vou arrastar. Pronto. Eu representei aqui em azul, por exemplo, uma pessoa que está orando ou fazendo um passe, certo? A força mental dessa pessoa, associada com a vontade, o sentimento dela em relação a isso, produz esse fluido magnético. E aí o fluido magnético eu representei aqui em setas brancas, tá vendo? Ele vai atuar aqui no corpo de um encarnado, por exemplo. Vai atuar tanto na parte vermelha mais forte aqui, que é o corpo em si, quanto na parte mais aqui rosada, que eu coloquei o contorno, não sei se vocês estão entendendo o meu desenho. Uhum. Dá para ver, gente? Dá para ver. Dá para entender. Dá para entender, né? Uhum. Dá. Tá. Então, essa parte rosa que eu coloquei no contorno é o nosso corpo perispiritual, que é a mesma coisa que corpo psicossomático. Então, a depender da força mental e da vontade, eu tenho um fluxo magnético, né? Um fluido magnético, que vai ser mais ou menos salutar, a depender de quem está emitindo, ok? Por isso que Jesus, imagina Jesus fazendo isso. Altamente potente o fluxo, o fluido magnético, né? Então, vamos lá. Então, no encarnado, nós temos aqui o corpo somático, que está representado em vermelho forte, que é o corpo visível para nós terráqueos, certo? E aí é representado pelo sistema fisiológico e pelo sistema histológico. O fisiológico é como funciona nosso organismo, né? O coração bate e o sangue circula, e o histológico é representado pelos nossos tecidos. Os vários tipos de tecido que nós temos. Por exemplo, as células cardíacas, que vão constituir o tecido cardíaco, as células do sistema nervoso, que vão constituir o nosso cérebro, as células pulmonares e por aí vai, certo? Então, nós temos vários tipos celulares que vão representar aqui
nesses tecidos histológicos, certo, gente? Então, olha onde que vai atuar o fluido magnético emitido por uma prece, por um passe de alguém. No nosso sistema fisiológico e no nosso sistema, nos nossos tecidos. Continuando aqui, né? Então, o fluido atua tanto no corpo somático, que é o visível, o nosso corpo palpável, tá? E no corpo psicossomático, que é o nosso corpo perispiritual. Continuando aqui, ó. O nosso corpo visível, o que nós temos agora como encarnados, é o estado orgânico exteriorizado pelo campo mental, certo? Então, por exemplo, tem um corpo orgânico que tem mais tendência a problemas renais. Então, esses problemas renais, por exemplo, são consequência do campo mental deste espírito que formulou um perispírito e, consequentemente, um corpo somático, ou seja, um corpo de carne, que tem tendência a ter problemas nos rins, por exemplo. Vocês estão entendendo, gente? Sim. Sim, Ari. Qualquer coisa me interrompam, hein, gente? Por Tá favor. bem explicadinho. Então, vamos lá. Fluido magnético é o conjunto de energias circulantes do psicossoma, ou seja, do nosso corpo perispirítico, do nosso corpo perispiritual. Então, nós temos naturalmente em nós esse fluido magnético que circula o nosso corpo perispiritual, tá? Esse fluido magnético é como se fosse o sistema circulatório do nosso corpo físico, tá bom? Então, vamos lá. Olha que interessante aqui. Então, o fluido magnético é o conjunto de energias circulantes do psicossoma, absorvidas pela mente, ou seja, o nosso campo mental, através da respiração. Então, quando a gente respira, a gente absorve esse fluido magnético. De onde ele vem? Ele vem do infinito reservatório do fluido cósmico universal, porque nós estamos mergulhados, né, todos nós, no fluido cósmico universal. E essa energia magnética, ela está aí no ambiente, certo? Então, tal sistema de energias circulantes assemelha ao seu sistema hemático do nosso corpo de carne, né? Do nosso corpo somático. Então, o campo mental, que é o nosso espírito, né? O que a gente tem de conhecimento, de intelecto, de moralidade, é o nosso campo mental, é o nosso espírito, certo? Então, ele vai plasmar, né? Por exemplo, sequência do fluido, gente, campo mental, órgãos e células, certo? Então, olha só que interessante, né? Se hoje a gente está recebendo um passe, por exemplo, ou nós mesmos fazendo uma prece, e vem um bom espírito, ou o nosso próprio anjo de guarda, e vem fazer, emitir fluido magnético para a gente, ele vai seguir esse caminho, certo? Campo mental, órgãos e células. Então, vamos lá, olha que interessante aqui. No nosso corpo psicossomático, ou seja, no nosso perispírito, nós temos os precursores das células que temos no nosso corpo físico. Lógico, né? Porque o perispírito, a gente já estudou aí nos livros de Chico e de Allan Kardec, que o nosso corpo é uma cópia fiel, célula a célula do nosso perispírito. Então, o eritrônio, por exemplo, se nós focarmos aqui nessas células que são responsáveis aqui pelo nosso sistema sanguíneo. Em amarelo, nós temos eritrônio. O que é isso? São as células, são as células que estão no nosso corpo perispirítico, no nosso perispírito. Então, o eritrônio vai dar origem a quem? Aos nossos eritrócitos do sistema sanguíneo. O leucocitônio vai dar origem a quem? Aos nossos leucócitos. O trombônio vai dar origem aos trombócitos, que são as nossas plaquetas, para que nós não sangremos. Isso tudo no corpo somático. Então, se nós recebemos um fluido magnético, desculpa, gente, o barulho aí. Se nós recebemos um fluido magnético e esse fluido, por exemplo, atuar nessas células
precursoras aqui, ó, essas células sanguíneas precursoras que estão no nosso corpo perispirítico, e elas se transformarem em células saudáveis, logicamente há um transpasse aqui para o nosso corpo somático, certo? Então, bora lá. Fluido magnético, poder e eficiência, atuará no corpo físico, principalmente nas células sanguíneas e histiocitárias. Então, olha só que interessante, né? O fluido magnético, a depender do nosso merecimento, nós vamos ter uma recuperação de uma doença. Por quê? Porque o fluido atua nas nossas células sanguíneas, está vendo? E ele as cura, ou ele as melhora, e nas células histiocitárias. Essas células histiocitárias, histiócito é tecido. Então, qualquer tecido que você pensar, o fluido magnético está atuando no sentido de promover saúde. Então, tecido cerebral, tecido renal, fígado, rim, baço, coração, inclusive as células ósseas, né? Tecido ósseo. Então, olha só, em branco, eu representei aqui o fluido magnético, tá? Então, ó, por exemplo, células do sangue. O que o fluido magnético provoca nas células do sangue e nas células histiocitárias? Ela vai aumentar a imunidade, tá vendo? Aumenta a nossa produção de anticorpos, que nós aumentamos a nossa defesa contra vírus, contra bactérias. Ela destrói as células que são deficientes, as células cancerígenas, uma célula que não estava adequada, por exemplo, na anemia falciforme, as células não são adequadas. Ela melhora a mobilidade das nossas células, ó. Eu tenho uma infecção que está lá no pé, está lá numa sinusite, que está lá na região da maxila, aqui nos seios da face. Os leucócitos migram para lá, para promover essa defesa. Então, a mobilidade, ó, maturação das células, a gente não fica com células jovens. Muitas células jovens no sangue é problema. Então, vamos continuar. Então, tudo isso, o fluido magnético, a depender, né, primeiro, do nosso merecimento, depois, quem está enviando esse fluido para a gente, certo? Uma prece sozinho, por exemplo, estou orando aqui em casa sozinha. O meu anjo guardião está aqui junto comigo, ele faz esse influxo magnético para mim, quando eu faço essa oração, certo? Observação, toda queda moral do espírito produz só lesão no perispírito e, consequentemente, ó, no corpo somático. E aí eu tenho a causa do sofrimento. A dor é um alarme. Socorro para o corpo, socorro para a alma. A dor, igual a Maria João falou em Carta de uma Morta, né? A dor é bênção, né? Então, o que eu faço com o processo de dor? Eu estou em dor no meu corpo ou dor na minha alma, eu vou buscar alívio, eu vou buscar cura. Então, eu me movimento no sentido de melhora, tá? Fluido magnético só ergue, o que ele faz também, né? Além de melhorar lá as nossas células de fato, né? Inclusive na Gênese, no capítulo 14, nós temos aí, com esses fluidos magnéticos, com essas orações, na Gênese diz, né? Substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Tá. Continuando. Fluido magnético, ele só ergue a vontade enfraquecida, para que tal vontade, ajustada à confiança, magnetize milhões de células a fim de que ambos os corpos se equilibrem. Orar, portanto, é atrair as forças divinas para a restauração das forças humanas. Todos os dias poderemos alterar o rumo do nosso próprio roteiro. Beleza, gente? Então, ó, eu trouxe 3 livros que nos falam dos benefícios da oração. Tanto, e podemos orar assim, né? Sozinhos, com outros, ter o outro, por um grupo, certo? A gente já sabe disso, né? E agora, Paulo, como eu vou para ver? Então,
me vendo, gente? Pronto, apareci de novo. Vocês querem perguntar ou falar alguma coisa? Não, tudo bem explicado. Não, tá ótimo. Então, vamos continuar, então. Quem gostaria de continuar? Marli, Kátia, Malu? Eu Posso continuo. continuar? Então vai, Malu. Havia uma sublime e mágica promessa de amor nessa proposição especial. Ah, não, já leu aqui, né? Não, a epopeia, Malu. Epopeia da oração, ainda pouco vivenciada pelos seres humanos, encontra-se nesse poema de encantamento apresentado por Jesus, glorificando o Pai e engrandecendo os filhos. Deve-se entender, no entanto, o sentido especial dos ensinamentos neles contidos. Discernir o que pedir, porquanto nem tudo que se pede é o ideal para a existência feliz, em razão da falta de sabedoria do que se deve solicitar. Beleza. Então, ó, Malu, só um pouquinho. Então, a gente já comentou sobre esse ponto, né? É um ponto importante, eu acho. Discernir o que pedir. Então, nem tudo que se pede é ideal para a existência feliz. Às vezes é o que eles falam, né? A própria Amélia vai falar aqui mais para frente. A gente bate na porta de Deus por nonadas. Ela diz exatamente isso. Então, assim, não temos sabedoria para pedir, certo? Quem quiser, depois eu vou mandar essa aula no PDF, mas no livro Pão Nosso, capítulo 59, também de Francisco Cândido Xavier, ele vai dar foco nisso aí. Considerar a vontade do Pai e não a nossa, ok? Uhum. Pão Nosso, capítulo 59, tá? Pode continuar, Malu. Confunde-se necessidade real com interesse momentâneo, com paixão egóica, ao mesmo tempo com ambição desmedida e fuga dos efeitos que seguem as realizações infelizes. Tá vendo? A gente tende a fuga, né, Malu? Aí, ó. Tende. Fuga, certo? A Vamos lá. arte de pedir é também a sabedoria de eleger. O que nós vamos eleger como o melhor para nós? Nós nunca elegemos o que é melhor realmente. Por isso que eu digo, o que o Pai quer que a gente faça. Exatamente. Vai, continua, Malu. Nem sempre, por isso mesmo, o Pai concede ao orante aquilo que ele deseja, porque sabe não ser o de que realmente necessita. A dor e a escassez são disciplinas abençoadas para o aformoseamento do espírito, para a conquista da saúde e da abundância, em vez de punição. Bom, dor e escassez, vamos lá. Posso continuar? Pode, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. A solidão e o sofrimento são oportunidades redentoras que devem ser vivenciados com alegria, a fim de aprender-se a viajar para dentro, para o ignorado país de si mesmo, enriquecendo-se de autoconhecimento. Olha que interessante isso. Dor e escassez, solidão e sofrimento. Amélia nos diz, né? Disciplinas abençoadas, oportunidades de redenção. Para quê? Para que nós possamos nos autoconhecer. Eu estava vendo essa aula de Joana e que nós temos, de acordo com essa aula lá do... Deixa eu lembrar onde é o lugar que eu estou lendo isso. É aquela... Isis de Oliveira, vocês conhecem? É lá é lá da Bahia. Da Bahia, né, Ali? Da Mansão do Caminho? Isso, da Mansão do Caminho. Obrigada, Ana. Então, ela vem falando dessas aulas para a gente, e ela diz assim que nós temos no nosso inconsciente esses pulsões que ainda são meio, como é que eu vou falar, meio animalizados,
e que nós não conhecemos nosso inconsciente, a gente não conhece, que estão no nosso id, segundo a Isis de Oliveira. E a gente precisa conhecer esse inconsciente que a gente traz, porque como nós vamos nos melhorar se nós não conhecemos o que trazemos? Então, vamos lá. Eu vou voltar de novo. Agora nós vamos falar aqui do capítulo 1, Os Mensageiros, Francisco Cândido Xavier. Vamos falar agora um pouco da dor, da escassez. Eu vou voltar a compartilhar com vocês, certo? Vamos lá. Tá. Caiu bem certinho, graças a Deus. Então, bora lá, ó. Os Mensageiros, capítulo 1, Francisco Cândido Xavier, certo? Benefícios da dor, escassez, solidão e sofrimento. Libertou-se dos laços inferiores que o prendia à terra. Vivia a feição de caramujo, rastejando no lodo. A dor agira em minha construção mental, quebrara a concha de antigas viciações de sentimentos. Então, olha o que a dor fez com André Luiz. Dor e sofrimento. Ele tinha aqui, no início, uma construção mental que era a personalidade anterior dele. Recebeu aqui essa disciplina de dor, de sofrimento, e agora ele tem uma nova construção mental, sem vícios de sentimento, quer dizer, nós temos a nova personalidade após a dor. Então, o que aconteceu com ele aqui? Ó? Nova construção mental. Ele mesmo ia elencando esses fatores no decorrer do capítulo. Ele dizia aqui, ó, ele agora estava sem as antigas viciações do sentimento. A esposa agora é a irmã que ele deve auxiliar. O segundo marido, lembra que ela casou de novo? O segundo marido não era mais um intruso. E agora o segundo marido, ele era uma pessoa que André o via agora como uma pessoa a ajudar a sua ex-esposa. Destruiu os castelos do exclusivismo, ouvia a consciência universal, fazia a renovação mental com alegria, ao contato, à harmonia do universo. Não indagava mais sobre as aventuras nas zonas inferiores. Antes, na construção mental anterior, quando ele estava lá, ele queria saber, quando chegavam lá os espíritos que vinham do umbral, ele queria saber o que foi que aconteceu, por que você foi para o umbral, por que você passou por tudo isso, você ficou assim. Não, agora ele não queria mais saber. Ele só indagava assim, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Pedia para o mentor dele, né? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Ele não queria mais saber os motivos da queda. Ele só queria ajudar. Ele precisava agora de conversas espiritualizantes. Ele precisava agora de outros tipos de conversa, de outros tipos de estudo. Na família, ele não era mais o senhor doméstico, e sim o operário que ama o labor. E olha que interessante aqui em cima, os adversários, para ele, agora, com essa nova construção mental, são benfeitores. Olha aí, gente, que interessante isso. Como a gente muda a nossa visão, e as pessoas que a gente considera adversários, agora, nossa, que beleza que fulano me fez, agora eu passei por toda a situação e essa pessoa me ajudou muito. Vamos lá, vamos continuar. Malu, você continua para mim? Vou voltar aqui. Por outro lado, em face das angústias normais no processo da evolução, busca-se sair das situações penosas sem nenhuma preparação para aquelas que se constituirão futuros desafios
e aguardam sabedoria para serem vivenciadas. Tá vendo? Esse aqui somos nós, esse parágrafo aqui. É. Né? Nós queremos a fuga, eu falei antes, nós queremos sair dessas situações dificultosas, mas essas situações dificultosas é que nos vão preparar. Para quê? Para futuros desafios. A vida futura. Exatamente, e os futuros desafios. Mas eu preciso ter a sabedoria daquela experiência anterior para que eu a aplique no evento seguinte. Desculpa, gente. Para que eu aplique essa sabedoria no evento seguinte. Mas se eu estou com um problema agora, com um evento agora, e eu quero fugir, como é que eu vou ter essa evolução, essa sabedoria, se estou nesse caminho da fuga? Uhum, isso mesmo. Pode continuar. Nem todos, portanto, buscam o melhor, porém, o mais agradável, prazeroso, mesmo que tenha um amargor final. De igual maneira, bate-se às portas do bem por nonadas, buscando-se coisas e valores sem significado, pela ânsia de possuir, de desfrutar, de ter. E realmente, a gente está sempre buscando, né? Possuir. Eu quero possuir. Aí você consegue aquele, você já quer outro. Aí quer outro. E assim a gente vai. No materialismo. Exato. Quando não é o materialismo, o que você quer? Sossego. Né? Nossa, eu quero paz, eu não quero mais saber de problema, mas então, também, ó, então ela fala aqui, né? Busca-se, bate-se a porta de Deus por nonadas, quer dizer, por nada. Você está lá pedindo, empreste, papapá, olha, eu quero ganhar na Mega Sena. Alexandra? Oi, Marli. E olha só, e isso que você está falando é uma coisa, porque a gente não presta atenção no início do Pai Nosso, né? É coisa interessante, porque a gente fala, seja feita a vossa vontade. Exato. Mas parece que a gente troca o vossa pelo nosso. Né? Exatamente. A gente tira o vossa e repete o nosso, porque no inicinho do Pai Nosso está lá dizendo, Pai nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade, que já é um ato de humilhação, Marli, de humildade. Não sei se vocês já assistiram a um vídeo que foi feito do professor Severino, que chama Nos Passos do Mestre. Não sei se vocês já assistiram esse vídeo, que ele vai contando ali passo a passo de Jesus, tudo sobre a vida de Jesus, né? E aí ele coloca que o Pai Nosso, né, que Jesus recitou no aramaico, ele diz que tem, eu não sei se é Jerusalém, eu não sei qual é, eu sei que no caminho lá que ele fala, que ele dá, ele diz que tem as placas onde estão em aramaico, em grego, em hebreu, ele tem vários idiomas, né? E aí, o correto do Pai Nosso, ele coloca, e aí eu copiei, ele fala assim, que diz que Jesus falou foi assim, Pai Nosso que és do céu, santo é teu nome, venha o teu reino, tua vontade se fará na terra e no céu. Dai-nos o pão de hoje, que a gente diz, a gente pede o pão já para todos os dias, ele diz que é o pão de hoje, o de amanhã não nos pertence, tá? Amanhã Deus proverá, tá? E a gente já pede logo por tempo inteiro. Perdoa nossos erros quando perdoarmos os erros dos nossos irmãos. Porque a gente quer que perdoe o nosso, mas a gente não perdoa o do outro, né? Que é igualzinho, tem no livro do Paulo Estevão, né? Que o cara pede perdão da dívida dele, no entanto, ele não perdoa o do irmão.
né? A dívida do irmão ele não perdoa, né? Não nos deixeis entregues à provação, e assim resgata-nos do mal. Eu achei lindo, eu copiei essa. Depois vocês assistam essa palestra que o professor Severino dá a respeito da vida do Cristo. Ela é assim um pouco mais antiga, né? Tanto que ele está bem mais novo como é nesse vídeo, tá? Chama Nos Passos do Mestre. É lindo esse episódio. Beleza, obrigada, Malu. Vamos continuar aqui. Onde a gente está mesmo? Espera aí. Nós estamos ali. Jesus é a lição viva da renúncia às coisas e aos impositivos do mundo. Olha só, né? Seja feita, igual você falou, Malu, seja feita a vontade do Pai, seja feita a vossa vontade. A vossa é de Não quem? a nossa. É do Pai, né? Então, ó, Jesus é a lição viva disso. Os seus Ele discípulos... renuncia, né? Tem uma frase que Jesus fala, né? Eu venci o mundo. É isso aqui, é esse ensinamento, vontade do Pai e não a nossa. Continua, Malu. Os seus discípulos ainda não o entenderam e, por isso, não sabem orar. Não querem submeter-se às injunções do processo evolutivo, esperando deferências e milagres que os não existem. Ao seu lado, a brisa da natureza era mais cariciosa e a vida muito mais prazerosa. Ele, porém, teria que retornar ao sólido do Altíssimo, e para que ninguém padecesse mais de solidão ou de abandono, ele os ensinou a orar, ofereceu-lhes a glorificação pela prece, mediante cujos recursos poderiam sempre estar usufruindo os benefícios da sua presença. E foi assim que realmente aconteceu quando checaram os dias do testemunho. Olha só, Jesus ele ia embora, ou seja, ia voltar para Deus, e os discípulos iam passar pelo testemunho. Então, o que eles precisavam? A prece. E nós também, né? Porque é uma coisa que passou aí, é um ensinamento que, graças a Deus, está com a gente e nos auxilia tanto. Para que ninguém mais ficasse sozinho, solitário, porque com a prece a gente recebe. Lembra, nenhuma prece vai ficar sem ser ouvida pelos bons espíritos. Vamos passar para outro livro? É o que tem aqui, o que ela fala aqui, né? Que a prece, a oração, ela nos aproxima do Criador. Sim, com certeza. É o que ela diz aqui mesmo, né? Sim. Vamos passar para outra, Malu? Vamos, deixa eu parar aqui a gravação. Tchau, Ali. Vou ter que desligar, tá?